conseguimos nesse processo construir a candidatura do Lula, né? O Lula foi vitorioso, mas nós não conseguimos aqui eleger o Magela, também por fração de votos, né? Tem versões sobre as irregularidades da eleição, né? Que nós na época denunciamos como fraude, como um roubo da eleição. Eu, nesse período, voltei para o banco, depois voltei para o sindicato. Só para eu e o Jacques Pena, que são dois personagens que estamos juntos esse tempo todo, eu e o Jacques fomos para o governo e retornamos para o banco. Quando chegou em 2001, o sindicato estava num momento difícil ali da sua... um cansaço, um enfrentamento que o pessoal teve muito forte, a Érica e também o Zé Alves, né, das privatizações dos bancos, da redução. O Banco do Brasil reduziu de 120 mil funcionários para 70 mil. Entendeu? Em 5 anos fez um negócio desse tipo. Um momento muito cansado ali das pessoas. E aí nós fomos convencidos a voltar para o sindicato. Nós que achávamos que já tinha sido sindicalista, já tinha ido para o grupo, fomos para o banco e acabamos retornando, o Jacques como presidente e eu como diretor. Né? E fizemos toda uma campanha a nível nacional e aqui em Brasília. O mandato do Jacques é um momento ímpar na história do sindicato, ou seja, ele consegue fazer um mandato aqui em Brasília completamente diferente dos mandatos dos outros sindicatos no Brasil. Naquele momento de dificuldade, ele consegue fazer assembleias de massa, coisa que os outros estados não estavam fazendo. Nós ganhamos a eleição, não ganhamos aqui do Distrito Federal, ganhamos o Brasil todo, ganhamos a eleição, mudamos a direção do banco. O Jacques foi convidado para ser presidente da Fundação Banco do Brasil. Eu achava que seria o sucessor do Jacques no sindicato, ali na sucessão dele. Mas foi, não? Não. Por ironia do destino, eu que só queria concluir o mandato não queria sair do sindicato para ir para o banco, porque eu tinha vivenciado isso no governo Cristóvão, então eu acabei ficando no sindicato. A ironia do destino faz com que os companheiros me envolvam, especialmente o Delúbio, o Zé Dirceu e o João Vacari, e o Luiz Marinho, aí eu ir para a CUT Nacional. Então eu saí daqui, numa coisa que estava bem distante, e virei o tesoureiro nacional da CUT. Eu brinquei um dia, falei sério com o Marinho. Marinho, isso um ano depois. Marinho, está um debate no sindicato e pode ser que eu tenha que ser o candidato a presidente. Isso não tem problema nenhum. Tem. Por quê? Claro, se eu perder a eleição, que moral que eu teria aqui para continuar tesoureiro da CUT Nacional? 2, se eu ganhar, como é que eu vou tocar o sindicato e ser tesoureiro da CUT Nacional em São Paulo? Aí, quando eu ganhei a eleição, fui lá discutir com ele. Então, eu estou saindo. Tá? Não, você não vai sair, não. Você não pode sair daqui, não, porque desequilibra aqui a engenharia interna aqui, então você tem que ficar tesoureiro. Fiquei. Aí eu falei assim, então... Você ficou acumulando? Eu acumulei. Acumulei a presidência do sindicato e a tesouraria da CUT. No momento mais difícil, que foi, entre aspas, né, a ação penal 470, o chamado mensalão. Eu era presidente do sindicato, tá certo, dos bancários de Brasília, onde está a sede do Banco do Brasil, e que parte dos problemas que tinha estava exatamente no Banco do Brasil. Entendeu? Então, assim, foi muito difícil. Então, eu fui tesoureiro e presidente do sindicato. Aí chegou no outro ano e eu falei assim, tá bom, se eu tenho que continuar tesoureiro, eu deixo a presidência do sindicato. Aí eu fiz a transição. Que eu já tinha feito na CUT com o mesmo critério e que fiz agora também no PT. Ou seja, que é um jovem. Né? Aí foi que entrou o Rodrigo Brito. O Rodrigo Brito virou presidente dos sindicatos bancários aos 27 anos de idade. Então,
Então eu fiquei na CUT Nacional, atuei bastante nas questões nacionais, nas questões inclusive internacionais, virei conselheiro do presidente Lula no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, fui inclusive do comitê gestor lá, que você tinha 90 conselheiros e os 90 conselheiros elegem 6 para uma coordenação do conselho, 2 de trabalhadores, 2 de empresário e 2 da sociedade civil. Eu fui o cara mais votado dentro dos conselheiros para ser das coisas. Então, exerci esse papel forte e tal. Eu me orgulho de nunca ser derrotado. Né? Eu tomei uma decisão de não continuar mais na CUT. Aí eu fui coordenador da campanha da Dilma em 14. Nós fizemos esse trabalho, lutamos ali na resistência, saí da direção da CUT, achei que tinha cumprido a minha função, já tinha estado no sindicato, no governo, vim para Brasília. Né? Eu era o inverso dos deputados, né? Os deputados moram nos outros estados e vêm aqui, e eu era o inverso, eu morava aqui e ia toda semana para São Paulo. Então eu venho para cá, chega aqui é o momento do golpe, da tentativa do golpe com a Dilma. Aí eu entro na resistência, no trabalho de resistência. Ah, não, você tem que estar no partido. Aí eu vou para a direção do partido. Né? O PT aqui passou um momento muito difícil. Ou seja, tinha perdido a eleição de 14, né? Com a derrota política e eleitoral, porque na eleição do Cristóvão, na derrota do Cristóvão, que era governo, nós não tivemos uma derrota política, nós não tivemos um sucesso eleitoral por poucos votos. Mas no caso, aí eu sou sincero em falar isso, nós tivemos uma derrota política e eleitoral com o governo Agnello. Foi um excelente governo, mas a forma como o Agnello trabalhou politicamente levou a uma derrota política e eleitoral. Então, um momento muito difícil, né, do impeachment da Dilma, da Lava Jato em cima do Lula. Né? É preciso registrar que desde o primeiro momento, e aí eu quero ser polêmico nisso, acho que parte do PT achava que sacrificando ali a questão do Lula, do Zé Dirceu, do Delúbio, do Genuíno, se atenuava as outras coisas e a gente dizia, não é isso, esse aqui é o primeiro passo de um processo contra o governo e muitos querendo, de certa forma, interna, só veio pela história, tá certo? Avaliações distintas sobre esse processo e que de crítica ao Zé Dirceu, de crítica... Muita omissão também, né? Então, nós entramos num processo muito difícil ali, de defesa do mandato da Dilma, com críticas internas à política econômica, e eu fiz isso publicamente, ou seja, um erro da Dilma ter colocado o Joaquim Levy como ministro da Fazenda, tá certo? Em que aplicou políticas equivocadas. Nós passamos ali por um momento difícil, não tinha sido coordenador da campanha da Dilma, vim para o PT, num processo de reorganização, me dediquei esse período agora, 10 anos, tá fazendo 10 anos que eu estou deixando a direção da CUT e que vim para a direção, para a atuação no partido. E agora, 10 anos depois, eu estou saindo.